Olá! Quem trabalha com texto normalmente trabalha com três mundos diferentes. E são sobre estes mundos que eu quero conversar com você logo após a vinheta. Fique aí, não vai se arrepender. Quem trabalha com texto conhece normalmente a metáfora dos três mundos. Essa metáfora não é minha, ela é conhecida de quem discute hermenêutica e interpretação. E, em linhas gerais, quem a usa argumenta que existem três mundos relacionados com o texto. O mundo do texto em si, o mundo anterior ao texto e o mundo posterior ao texto. E quando o assunto é Apocalipse, literatura apocalíptica, estes três mundos fazem muita diferença na hora de interpretar uma passagem, um símbolo, uma imagem para o leitor contemporâneo. Tá? Então vamos lá, vamos começar com o mundo do texto. O mundo do texto é aquilo que o próprio texto apresenta. O mundo do texto é o conteúdo do texto. Ele é formado pelos personagens que aparecem no texto, pela história que o texto conta, pelo autor que escreve, pelo leitor que lê, e esse autor implícito e leitor implícito, eles estão todos também dentro do texto. Então o texto tem um universo, e esse universo literário, ele é o mundo do texto. Quem trabalha com textos precisa conhecer este mundo, este universo, as imagens, as expressões, os símbolos, os personagens, este universo todo que compõe o mundo do texto, na verdade, parece ser o primeiro acesso ao texto, né? Aquilo que mais nos chama atenção no texto é o mundo do próprio texto. Mas ele não é o único. Para que aquele mundo se constituísse, um outro antes dele teve que existir. O mundo antes do texto. E o que nós chamamos de mundo antes do texto é o mundo em torno dele. Então, em termos históricos, é o contexto da época. É a cultura da época, é a estrutura política e social da época. Nós estamos pensando aqui agora no mundo, no universo histórico que viabilizou este texto. Este universo que viabilizou o texto é chamado de mundo antes do texto. Esse mundo antes do texto constitui, então, a razão de ser do próprio texto. O Apocalipse, normalmente, ele é resposta a um mundo histórico concreto. E aí, nesse sentido, você logo percebeu que não basta apenas conhecer o mundo do texto, as imagens que ele usou, as histórias que ele conta, é preciso também conhecer o mundo antes dele, o mundo que deu origem a ele. Então, são os fatores que explicam por que o autor disse o que disse, por que ele escreveu o que escreveu. Isto tudo, no final, é chamado de um mundo antes do texto. E há um terceiro mundo. E este terceiro mundo é o mundo posterior ao texto, o mundo depois do texto. Esse mundo depois do texto é formado por uma comunidade de leitores. Leitores estes que também têm o seu mundo, a sua visão, a sua cosmovisão, o seu universo, a sua história. E estes leitores levam este mundo, o mundo posterior ao texto, o mundo do próprio leitor, para o texto no momento em que eles se aproximam, pegam o texto e vão ler. Então, o leitor de um Apocalipse, um leitor contemporâneo de um Apocalipse, leva o seu universo para dentro do livro na hora de interpretar. Não dá para deixar o universo do leitor de fora para fazer a leitura. Esse universo também interfere no processo de compreensão do texto. O mundo à frente do texto é o mundo de leitores do texto. Pensando no Apocalipse de João, por exemplo, a cada geração de leitores, eles olham para o texto e interpretam à luz das circunstâncias da sua própria época. Os leitores do segundo século interpretaram à luz das perseguições que sofriam. Os leitores do quarto e quinto século interpretaram o Apocalipse à luz do novo relacionamento do cristianismo com a sociedade romana, e assim por diante. O leitor da Reforma Protestante leu o Apocalipse à luz do conflito entre igreja e Estado, igreja protestante e igreja católica, e os leitores contemporâneos à luz de suas próprias realidades. Esse mundo posterior ao texto, que é o mundo do leitor, também interfere na interpretação de um Apocalipse. Então, lembrando mais uma vez, são três mundos que envolvem a interpretação de um texto. Um texto bíblico ou um texto não bíblico, um texto apocalíptico de uma maneira geral. O mundo do próprio texto, o mundo anterior ao texto e o mundo posterior ao texto. Você pode perceber estas coisas
enquanto lê o texto, e isso certamente vai te ajudar, tá? Nós ficamos por aqui, nos encontramos numa próxima oportunidade. Aproveito para pedir para você fazer duas coisas. A primeira coisa é se inscreva no canal se você ainda não está inscrito, e assim você receberá as novidades que postamos aqui semanalmente. A cada semana um vídeo novo, e você será a primeira pessoa a saber se você se inscrever aí no canal. E a segunda coisa é encaminhe este vídeo para um amigo, um colega, uma pessoa que você acha que tem os mesmos interesses seus com relação a essa temática. Encaminhe e assim você divulgará o tema, o assunto. Acho que tem mais uma coisa que eu queria te perguntar. Se você tem dúvida e quiser anotar aí embaixo a sua questão, aproveita o espaço de comentário, interaja comigo. Eu vou responder a você, a sua questão, a sua dúvida, e assim nós conversamos por meio da interação deste canal. Ficamos por aqui, até uma próxima. Até lá.